Demolidor Renascido, episódios 2 e 3, episódios realmente insanos, e o que o Demolidor fez no final realmente é chocante, e eu vou te contar absolutamente tudo agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira. Noite de episódio duplo, de Demolidor Renascido, 2 episódios, episódio 2 e episódio 3. Quando eu assisti o primeiro episódio, eu fiquei com sentimentos conflitantes ali. Mas era, como eu tinha dito, um episódio para introduzir o que estava acontecendo naquela Nova York dominada pelo Rei do Crime. Todo um panorama do que estava acontecendo ali. Já no episódio 2, a série me ganhou absurdamente. Porque assim, eu vi muita gente falando mal da série, etc. E eu fiquei meio na dúvida. E o que eu digo para vocês, assistam antes, tá? O episódio 2... ele é muito absurdo, ele tem um ritmo muito insano, um ritmo tenso, um ritmo pesado, algo de medo, de terror acontecendo, não terror de filme de terror, mas algo assim de muito tenso rolando. Quando eu achei que o episódio seria fraco e etc, quando eu vi a primeira cena do Rei do Crime ali com uma luta de boxe, que até treinando, e ele atira o cara ali e tal, o instrutor de boxe, rola um sangue, eu pensei que cena meio apelativa. Mas depois, logo depois, realmente a gente vai vendo o que estava acontecendo. É um episódio que realmente tem muita gente aparecendo ali, tem muitos núcleos subdivididos, tem também, mas tudo acaba se encaixando. Por mais que apareça pouco, o mercenário, ele basicamente dita o ritmo desse episódio. Ele põe medo, ele coloca medo no pessoal do Rei do Crime, principalmente na Vanessa. Se eles não tinham medo de ninguém, agora eles têm. Quem coloca medo neles é justamente o mercenário que tá solta, o mercenário que eles descobriram que ajudou o Demolidor quando a Força-Tarefa Antivigilante foi atrás do amigo dele, da polícia, etc. Ele foi para um hospital e lá a Força-Tarefa, que está agindo de forma totalmente arbitrária, foi lá e tentou realmente ir atrás desse amigo do Matt Murdock. E isso é muito insano, porém alguns policiais ali conseguiram tirar ele e etc. Quando alguns policiais da Força-Tarefa acabam sendo mortos por ele, pelo mercenário. E aí o bicho começa a pegar, aí realmente o episódio começa a ficar tenso. Quando o Bucky, que é aquele assessor do Rei do Crime ali, aquele cara que trabalha para ele, pergunta se não seria interessante revelar a identidade do Demolidor, revelar que ele é o Matt Murdock. Mas o Rei do Crime, ele tem uma visão diferente. A perseguição dele é com o vigilante Demolidor. É incriminar o Demolidor, colocar na opinião pública ele como um terrorista, diferente do Matt Murdock, que depois que salvou o Rei do Crime na temporada anterior, se tornou um herói, é um advogado que já trabalha ali há muito tempo, então não faria sentido incriminar o Matt Murdock. E o que acontece? O Rei do Crime faz uma jogada genial, coloca o Matt Murdock, que está desaparecido, com cartazes de desaparecido e coloca na mídia em todos os lugares. Isso deixa o Demolidor encurralado. E isso é completamente insano, porque aí agora ele está sendo procurado como Matt Murdock e como Demolidor. E a gente vê assim que tem algumas contradições entre o Demolidor, Matt Murdock e a Karen. Por mais que eles estejam bem, ela não concorda com o mercenário ajudando e etc. Então tem muita subtrama também nesse segundo episódio, mas tudo é muito rápido. Ele deixa também uma questão ali desse vídeo que tá rolando. Quando eu achei que ia rolar um mistério ali, eles acabaram entregando tudo muito rápido no próprio episódio. Isso eu não gostei muito, porque assim, deu a entender que quem tava vazando isso era o vice-prefeito. Isso tudo para Bibi Urich. E basicamente, talvez tenha alguém ali entregando mais informações para ela, e não só o vice-prefeito, porque o vice-prefeito pediu para ela parar. E ele tá ali meio com medo, a gente não sabe. Eu fico pensando talvez na Sheila,
que é aquela que trabalha junto e etc., que estava ali olhando fichas, olhando fotos daquele inspetor de polícia que foi morto pelo rei do crime, etc., na temporada anterior. Então, alguém pode estar infiltrado ali, além do vice-prefeito, entregando coisas para Bibi Urich, que está fazendo isso, e foi revelado que é ela, porque ela tira a máscara. Esse mistério poderia ter sido trabalhado um pouquinho mais, tá? Mas, basicamente, é isso que acontece no episódio 2, além da questão do julgamento do espadachim, que tá para acontecer no episódio 3. E a advogada Macduff, ela vai até lá com os olhos vendados e etc. E isso é muito importante, mais pro terceiro episódio, basicamente. E tem muita informação nesse episódio 2, assim, é muita coisa realmente, como a própria doutora Heather Glenn lá tendo aqueles problemas, aquelas alucinações, ela pensa que o desaparecimento do Matt Murdock foi por conta dos vigilantes, ou seja, ela está completamente fora da casinha ali nesse sentido. E isso também é muito interessante, porque dá pra ver que ela tá desequilibrada, ela aceita aquilo ali, trabalhar com Fisk, pelo seu trauma, pelo seu desequilíbrio, colocando a culpa de tudo nos vigilantes, e não vendo quem realmente é o culpado de tudo isso. E o episódio 2, ele também aparece com várias questões da polícia, né, antivigilante, etc., agindo até em outros bairros. Aí tem a introdução ali da sobrinha do Tigre Branco, né, com uma coisa que rola ali num bar, de roubo e tal, uma cena até bem aleatória, que essa cena não precisaria, mas serve para que a esposa do Tigre Branco seja presa também, sem motivo algum, simplesmente foi presa. E basicamente é isso. O final do episódio, ele é insano, porque descobrem o esconderijo onde o Demolidor e a Karen estavam, e era um lugar meio óbvio até, justamente no bar da Josie. Então eles invadem o local, tem uma cena de luta insana, é muito boa. A cena de luta em que o Demolidor aparece ali, tu vê o desespero do Demolidor, tu vê a raiva dele, sim. E a Karen acaba enfrentando um policial, pensei, a Karen sozinha vai conseguir enfrentar ele? Pois é, esse policial é a chave do final desse episódio. Porque o que acontece? É um cara infiltrado ali. Cara que tá trabalhando, mas não concorda com aquilo, e passa informações pro Demolidor e passa um cartãozinho de acesso à prisão, onde muita gente tá sendo presa. Esse episódio é insano, é corrido e tem um clima muito tenso, com a Vanessa temendo o mercenário. Já no episódio 3, é um episódio bom também, mas já cai um pouco, ele já coloca mais os pés no chão, assim, ele alinha mais o que foi jogado de forma muito abrupta no segundo episódio, mas de uma forma que deixou o episódio dinâmico. E aí a gente tem realmente o julgamento do espadachim sendo condenado, tudo isso acontecendo, a prefeita no pé do Wilson Fisk, porque a Karen enviou um documento que pode invalidar que o Fisk tem o direito de utilizar o Red Hook ali, né, o porto e etc. Então a gente tem a governadora, eu falei prefeita, né, mas a governadora do estado de Nova York no pé do prefeito rei do crime. Então, basicamente é isso, um cenário está sendo montado e um cenário de caos. Enquanto o Demolidor queria montar um exército na primeira temporada, a gente vê que o exército não existe. São só os dois, Demolidor e a Karen, com algumas ajudas, tudo muito, digamos assim, espaçado. E aí as coisas vão se formando durante essa temporada. Ainda tem Jessica Jones para aparecer, ainda tem um mercenário que obviamente vai fazer coisas insanas, talvez a partir do episódio 4. E assim, depois disso, depois que realmente o espadachim é preso, o Demolidor vai atrás da Macduff, a sócia do Matt Murdock. E da maneira com que ela foi para a prisão com os olhos vendados, ele fez ela descrever tudo que ela escutou e conseguiu encontrar o local, a prisão, onde mantinham esses prisioneiros do Fisk. Tirando o espadachim, não tinha prisioneiros assim muito importantes, assim, sabe? Mas tinha alguns, eram aquelas espécies de jaulas ali. O Demolidor invade numa cena de ação insana, absurda, mais pro final do episódio, em que ele invade aquilo ali tudo sozinho.
E a Força-Tarefa tem muito poder de arma ali, tem tanques, tem armamento pesado. E o Demolidor invade, liberta todos com a ajuda do espadachim, eles conseguem fugir, tem uma cena de luta do Demolidor ali muito boa também, as cenas estão legais, o Demolidor tá legal, e com a ajuda da sobrinha do Tigre Branco e etc., né, que vai ser realmente a Tigresa Branca, que pode ser que se transforme, né? Então, basicamente isso, eles conseguem fugir de uma forma que eu não imaginava como, né? Porque tinha muita munição e muita gente ali. Eles conseguiram fugir. Eles vão esconder essas pessoas e tá tudo estabelecido. O caos continua ali. Agora, a grande questão é utilizar aquele navio que afundou no primeiro episódio, que estava ali a metade ali para fora, uma espécie de Titanic contrabandeado, para incriminar o Rei do Crime. O Rei do Crime tentando esconder as provas de que ele estava contrabandeando armas, utilizando fraldas e etc. Mas o Rei do Crime, ele toma uma decisão que é drástica. Eles fizeram isso. Quando tá todo mundo fugindo da prisão ali, que era no porto mesmo, o Rei do Crime explode, manda explodir o navio. Todo o navio é explodido, uma cena absurda, sensacional. As pessoas que estavam lá acabaram morrendo dentro do navio e ele explode tudo e acaba com todas as provas. E ainda muito mais jogando isso aí, né, jogando essa culpa como um ato, né, de terrorismo dos próprios vigilantes, Demolidor que estava lá. Vai jogar a culpa no Demolidor. Então, basicamente é isso. 2 episódios cheios de subtramas e etc. Então, também é meio complicado pegar detalhezinho e tal, né? Mas, basicamente, a trama como um todo, ela gira ao entorno disso. Eu achei, sinceramente, os 2 episódios muito melhores. Tá funcionando a série, ela tem coesão, coisa que não tinha na primeira temporada, era um Frankenstein. Agora ela tá legal. Se tem algumas coisas ou outras que não ficaram boas, uma cena ou outra, tudo bem. Mas a série tem a sua identidade a partir desses 2 episódios. E eu achei bem bacana, principalmente o segundo episódio, que assim, a gente tem que esquecer a Netflix, tá? Numa boa, é feito por outras pessoas, né? Feito agora pela Disney Plus, Marvel Television, é um outro contexto, é uma outra época e é uma outra visão, uma outra forma de fazer a série. Se a gente assistir desse jeito, funciona, porque não é aquela coisa linear e mais lenta da série original do Demolidor. É diferente, tudo é muito dinâmico e as subtramas ali podem até atrapalhar um pouco, sabe? E a gente pensa, isso aqui vai chegar a um mistério, alguma coisa que realmente revele algo absurdo e daqui a pouco essas coisas se revelam de forma bem prática. Isso aí atrapalha um pouco sim, até pra gente fazer a análise aqui. Mas, sinceramente, eu achei que a série se encontrou, se achou e tá indo muito bem. Gostei demais desses 2 episódios. Episódio 4 tá prometendo coisas muito insanas e, obviamente, eu vou assistir e trazer a análise aqui. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder absolutamente nada. E não esquece do Hype Demolidor, que eu acabei não falando, né? Hype Demolidor aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Demolidor Renascido. Até mais!